tentar detalhar o máximo possível, tá? Em relação às fraturas e artroplastia, né? No caso, a gente vai ficar muito mais na articulação inferior, tá? Até porque a abordagem e até a incidência é muito mais comum nos membros inferiores do que membros superiores. E, de qualquer maneira, eu gostaria que vocês ficassem à vontade, se quiserem interromper um momento para fazer qualquer pergunta, que como o tema realmente é intenso, se quiserem parar um momento para perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então, antes de começar a falar de fratura ou de consolidação de osteossíntese ou de artroplastia, é legal a gente ter algumas definições bem conceituadas, principalmente para a gente saber o momento em que a gente pode começar a nossa abordagem ou o momento que o nosso paciente está pronto para receber uma abordagem, independente se a gente vai conseguir ou não. Tá? Então, uma dessas delas é a consolidação. Então, assim, antes da gente falar de artroplastia, em muitos casos, uma das indicações que vai levar a uma artroplastia é a fratura propriamente dita, né? E em muitos casos, antes da gente chegar na colocação de uma prótese, a gente vai passar por uma tentativa de osteossíntese, isso acontece bastante, e na falha dela a gente vai acabar indo com uma colocação de prótese. Então, abordando um pouquinho primeiro essa questão de fratura, é legal a gente ter bem conceituado a questão da consolidação, porque está diretamente relacionado para a gente, fisioterapeuta, em que momento que a gente vai poder colocar uma carga, que a gente vai poder descarregar peso no membro, ou até mesmo fazer alguma movimentação com segurança, sem fazer deslocamento de fratura e tudo mais. Para isso, tem dois tipos de consolidação, né? A gente tem um tipo de consolidação primária e um tipo de consolidação secundária. Normalmente, essas consolidações estão diretamente relacionadas com o tipo de fixação que a pessoa, que o médico acaba utilizando para poder fazer essa redução e essa consolidação óssea. Então, essa consolidação óssea primária, ela vai depender de um contato íntimo direto entre os segmentos fraturados. Então, é aquela consolidação que demora um pouco mais para ela acontecer, só que ela permite uma abordagem em diversos casos de forma um pouco mais precoce. A gente vai falar disso conforme a gente for da alimentação. A consolidação é um pouco mais lenta, como eu disse, e uma das coisas que fica interessante, que a gente vai acabar dependendo muito disso para fazer a abordagem, é a evidência radiográfica do calo ósseo. Aqui, na verdade, o calo ósseo ele ocorre, só que ele não tem evidência radiográfica. Então a gente acaba perdendo até um pouco do parâmetro do raio-x para poder saber se já está tendo uma consolidação, já está acontecendo uma consolidação, para que a gente possa abordar. Tá? Então, na verdade, aqui são os processos inflamatórios que vão acabar gerando a consolidação óssea. Então, primeiro a gente tem uma ação osteoplástica, para depois a formação de osso com a ação mais osteoplástica. Tá bom? E a gente tem a secundária, que você acaba tendo uma formação do calo um pouco maior, e aqui no caso, aqui o contato íntimo que a gente tinha na consolidação primária, que é a proximidade entre os segmentos, ela não é tão exigente. Então, por exemplo, a gente, aqui nesse tipo de fixação que vai acabar fazendo esse tipo de consolidação, você permite algum movimento, não tanto, mas algum movimento entre os segmentos fraturados. Quando isso acontece, você provoca o depósito de osso, né, de formação de matriz óssea. Então você tem agora o calo bem mais evidente, tá bom? Então quando você tem essa formação do calo, ele acaba ficando um pouco mais estável ou dá uma segurança para que você consiga fazer outras abordagens, por exemplo, a descarga de peso, tá? Nessa formação secundária a gente tem três fases, né, de formação do calo. Então a gente tem uma fase inflamatória, que ocorre nas 2 primeiras semanas, normalmente uma fase um pouquinho mais frágil, normalmente a gente acaba não tendo tanta possibilidade de abordagem nessa fase. Então você tem, principalmente essa taxa inflamatória, retirando a célula bem podada, toda aquela preparação da região para a formação do calo. Você tem a fase reparatória, onde você começa a ter presença de condroblastos, fibroblastos, que vai formar o início do calo, que é um calo mole, que já suporta alguma carga, mas não uma carga tão intensa. E a última fase, que é uma fase de remodelagem, que aí sim a formação do calo até a formação do osso lamelar, organizado, que vai dar uma característica de osso final para aquela fratura. Tudo bem?
E o momento da consolidação, para que a gente tenha uma segurança para fazer qualquer tipo de abordagem, da clínica, a dor acaba sendo um parâmetro muito utilizado para a gente saber se pode ou não fazer uma abordagem, tá? E é que nesse caso a gente acaba tendo até um parâmetro para saber se a gente pode fazer uma mobilização até certo grau de amplitude de movimento ou até mesmo para carga de peso, tá? De novo, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente fala de fratura, a gente tem que pensar que esse paciente vai ficar um tempo mobilizado ou restrito das suas atividades. Isso vai levar a alguns déficits e prejuízos funcionais. Então, quando a gente fala em imobilismo, quando a gente fala em imobilismo, a gente não pode pensar simplesmente um paciente acamado, né? A gente pensa em síndrome de imobilismo, a gente pensa bastante em paciente com síndrome miofascial, ou um paciente com poliopatia, enfim, hospitalizado, mas o imobilismo também ele está relacionado simplesmente ao não uso do membro. Né? Então, aquele membro vai se adaptar a essas condições e vai apresentar algumas outras restrições que não necessariamente estão ligadas à fratura. Então, a perda de força muscular pode gerar dor, a perda de mobilidade de tráfego articular ou de alguns ligamentos também vai gerar prejuízo funcional e dor também. Então, a gente tem que saber identificar certinho qual é o tipo de dor, para esse paciente pode ou não mobilizar aquele segmento. Tá bom? E na versão radiográfica, mesmo você tendo aquele tipo de consolidação primária que não tem um calor suficiente, mas você tem progressivamente o desaparecimento da linha de fratura, que acaba indicando para a gente que o momento de consolidação foi atingido e a gente pode prosseguir com a nossa realização. Tá? Então, exatamente aqui a gente entra para complementar essa questão da consolidação. São os tipos de fixações, né? O tipo de osteossíntese que é utilizado. Então, a gente tem dois tipos, uma que protege contra o estresse e outra que compartilha o estresse. Quando a gente... Quando o médico escolhe por um dispositivo de compartilhamento de estresse, ele deixa que ocorra uma transmissão parcial da carga para a região da fratura, e essa carga vai conduzir aquela consolidação secundária. Normalmente ela acontece de forma mais rápida. Qual o tipo de compartilhamento de estresse que a gente tem? Qual o tipo de dispositivo que usa? Por exemplo, o gesso. Tá? O gesso, você não tem uma abordagem microlinda, né? Se você tem um alinhamento bom da fratura, você faz o gesso e aquele segmento de proximidade ele acaba consolidando. Então, esse é um tipo de consolidação secundária. Então, assim, em criança, a gente vê muito sendo usado o gesso como opção de fixação, você acaba vendo sempre uma formação de um calo bem evidente. Tudo bem? Tem outros tipos também que a gente vai falar. E proteção contra o estresse. Aqui sim, normalmente são fraturas ou um osso um pouquinho mais comprometido, por exemplo, um osso do idoso, precisa de uma fixação um pouquinho mais rígida, ou no caso de fraturas um pouquinho mais complicadas, com partes mais diminutas, ou que precisam de uma fixação para estabilidade, tá? E aqui sim são aquelas que nós falamos que você tem por contato íntimo entre as duas faces, a consolidação, tá bom? Normalmente esse tipo de fixação são as placas e os parafusos, tá bom? Então a gente entra aqui no aparelho de gesso, então, quem eu falei para vocês, compartilhamento de estresse, você tem que claro. Qual é o lado negativo disso para a gente, fisioterapeuta? É que a gente acaba normalmente bloqueando as articulações acima e abaixo da região da fratura. Então, pensando numa fratura na tíbia, por exemplo, normalmente, ou em alguns casos, depende muito do tipo de fratura, você tem o joelho ou o tornozelo imobilizado, ou os dois. E quando você perde a mobilidade de uma articulação, mesmo não tendo uma relação íntima com a fratura, você acaba perdendo movimento e musculatura de um segmento mais acima, chegando até o quadril, por exemplo. Então, o gesso tem o seu lado positivo e a gente vê nos próprios aparelhos de gesso a colocação do calço, né? O pessoal já poder pisar com o gesso. Então, mostra um lado positivo em relação à carga de peso, que ela é feita de uma forma um pouco mais precoce, porém, de outra forma, você acaba perdendo um pouquinho de funcionalidade e mobilidade. Abaixo dos pios capitulares. Aqui a gente coloca como
a haste intramedular como um patinamento de estresse. Só que a gente tem dois tipos de haste, né? A gente tem uma haste que é bloqueada e uma haste que fica livre dentro do cone medular, né? Hoje em dia, as hastes elas estão sendo usadas, ela permite algum estresse entre os ossos, então ela vai fazer uma consolidação secundária na maior parte das vezes, mas hoje em dia, por segurança e por estabilidade, o maior tipo de haste intramedular que a gente tem visto, tanto na época que eu trabalhava no Hospital São Paulo até agora online, a gente vê que são as hastes que são fresadas, ou seja, elas entram bem justas ao cone medular, praticamente fazendo uma lesão na medula óssea para ter uma aderência, e ainda são bloqueadas por parafuso. Então, aquela mobilidade que a haste se permitia, hoje em dia não está sendo tão utilizado por conta da estabilidade da fratura. Tá bom? Então, a gente vê muito sendo usado a haste intramedular em pacientes que têm uma fratura de fêmur proximal, por exemplo, ou em muitos casos que acontecem em fraturas periprotéticas. Então, a pessoa já tem uma prótese, faz uma fratura e, pô, por que você já colocou a prótese? Normalmente a haste intramedular acaba complementando muito bem, porque ela até se funde com os componentes femorais que é intramedular também, né? Então tem algumas coisas assim de combinadas, né? Aqui você até fala um pouquinho de número, né? Usa bastante essas fraturas de diáfise, né? Porque pela estabilidade você usa o próprio corpo do osso para dar estabilidade para a fratura, tá bom? Então hoje em dia a gente muito difícil de não ter uma haste dura sem a fresa, né, que tem que estar bloqueada. Às vezes até não bloqueio, mas mais comum é estar bloqueado, tá bom? E de novo, a entrada de peso, quando a gente fala em protocolos, dificilmente a gente vai conseguir ter um padrão que vai ser aplicado para todos os pacientes. Por quê? A coisa mais importante para a liberação para descarga de peso é a liberação médica. Porque, querendo ou não, a responsabilidade da cirurgia e da falha de uma possível síntese recai toda sobre o médico. Então, a gente precisa alinhar muito bem a nossa conduta com o desejo do cirurgião para a gente poder fazer essa descarga de peso. Em contrapartida, você ter conhecimento do tempo de consolidação óssea, do tipo de síntese que é usado, você consegue argumentar e sentir o paciente na própria reabilitação com o momento em que você sente necessária a descarga de peso de forma precoce. Então, você pode até argumentar, mas de qualquer maneira, voltar a nada com o médico, se pode ou não fazer essa descarga de peso, tá? As hastes, às vezes, não são retiradas no segundo momento. As placas de compressão, né? Que hoje em dia, na minha experiência e nas cirurgias que eu tenho visto ultimamente, são as mais utilizadas, porque apesar de ser uma cirurgia um pouco mais invasiva, você tem uma proteção muito grande do ponto de vista de estabilidade. E normalmente hoje as placas, elas não estão restritas a um único movimento, a um único tipo de fratura, elas normalmente vêm combinadas com alguns parafusos, e esses parafusos hoje em dia tem parafusos de compressão, alguns parafusos que fazem a aproximação da fratura, que permite uma estabilidade muito grande. Em muitos casos, deixa para a gente fazer uma descarga de peso parcial, precoce ou mínima, mas dá para fazer, mas o mais importante é a mobilidade, porque por mais que você não consiga fazer uma descarga de peso, você consegue ter um membro totalmente livre para você trabalhar sem carga, sem peso, né? Então a gente consegue preservar bastante a parte muscular com o exercício de crescimento aberto, por exemplo, tá bom? A gente vai ver algumas placas que permitem essa fixação anatômica, que estão sendo muito utilizadas e são bem famosas, né? A gente tem a DHS de quadril, de fêmur, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Os pinos, fios e parafusos, né? Então assim, a gente acaba vendo bastante fraturas sendo utilizadas nos fios de Kirchner, né? Principalmente em ossos pequenos, né? Como fraturas de mão ou até mesmo de pé, tá? Que também, por ser uma fixação invasiva, mas não tão agressiva para todas as outras estruturas do corpo, acaba permitindo uma mobilidade razoável, enquanto o fio de Kirchner está lá, a gente fica um pouco limitado, mas o tempo de consolidação acaba sendo um pouco mais rápido, então a gente consegue ter uma abordagem não tão tardia em relação à reabilitação. Os parafusos de conversão, que também são utilizados juntamente com a placa ou de forma isolada,
também compartilham estresse, você vê que hoje em dia quase todos os tipos de fixação compartilham um pouco de estresse, só que como unidos às áreas de compressão hoje em dia que evoluíram muito, acabam fazendo uma proteção, então você acaba tendo um pouquinho de um mix, né, dos dois tipos de osteossíntese, tá? E o fixador externo? O fixador externo ele já foi muito utilizado, mas principalmente por uma questão muito importante, que é o índice de infecção. A gente tem visto ocorrendo um pouco menos a utilização dos fixadores externos, tá? Em contrapartida, eles têm uma flexibilidade muito grande para facilitar a consolidação de fragmentos de fraturas minúsculas, porque você consegue posicionar, principalmente esse tipo de fixação, são os fixadores lineares, hoje em dia eles não ficam somente numa direção, né? Você às vezes tem fixadores em diversas posições que são feitos ajustes semanais ou quinzenais, para sempre aproximando os fragmentos e facilitando a consolidação. Então, do ponto de vista de consolidação, o fixador externo é muito positivo. Só que o problema é que você fica com uma ferida operatória aberta praticamente o tempo inteiro da consolidação, que demora até 2 meses. Então, o índice de infecção é muito grande. Então, você fica sempre naquela balança do que é melhor ou do que para aquele paciente vai ser mais produtivo, tá? Dependendo do fixador, você consegue mobilidade total. Então, você tem uma pessoa com um fixador aqui, provavelmente na fratura de tibia, a gente não está nem nada, mas você está com o joelho livre e tornozelo livre e permite o movimento. Né? Acho que todo mundo que já viu alguém no farol hoje em dia com fixador externo. Né? Então, nota que a mobilidade aqui fica um pouco preservada, até inclusive a descarga de peso. Né? Então, a gente tem até o tipo daquelas gaiolas, né, que ficou bem famoso, os tipos de fixadores da Arófilo, tá bom? E é isso. E uso de tração. Para quem trabalha no hospital, vai acabar vendo isso bastante. Porque quase todos os tipos de fratura de ossos longos, principalmente de fêmur, você tem um desalinhamento dos fragmentos ósseos. E quando você tem a fratura, normalmente a musculatura entra em espasmo muscular também. Então, é bem comum a gente ver o paciente ficar 1 em 2 dias com uma tração antes de ir para a mesa cirúrgica. Então, a gente tem 2 tipos de tração, né? Tem essa tração que você usa um parafuso, ele fica transverso em relação a um dos ossos, um dos fragmentos fraturados, e a fixação ela fica presa nas 2 pontas para fazer a tração, que a gente chama de tração óssea, tá? E a gente tem a tração cutânea. Lá, por exemplo, no AIS, a gente vê muito mais a tração cutânea sendo utilizada exatamente para não fazer mais incisão, mais uma abordagem cirúrgica antes da abordagem principal, né, tem uma ferida, um foco de infecção a mais. Então, a fixação cutânea é utilizada através de bandagem ou cubano, que fica ao redor da perna, e isso aqui você não tem nenhuma incisão para a tração, tá? E você acaba usando um sistema de folias com uma carga necessária para poder fazer o afastamento entre os 2 segmentos fraturados, para promover o máximo de alinhamento possível, para depois, na cirurgia, isso ficar um pouco mais fácil de ser abordado. Tudo bem? Pacientes nessa situação, a gente tem abordagem para o membro fraturado não, tá? Mas dentro do hospital você acaba pensando até um pouquinho numa outra parte da reabilitação, que é a prevenção de pneumonia, ou até a preservação do lado contralateral, que o paciente vai acabar ficando muito dependente desse lado, e então a gente já começa a estimular desde então, tá bom? E aqui alguns exemplos de fratura e de fixação, tá? Não me ater muito a isso, mas eu vou passar um pouco mais rápido, só para ver, por exemplo, uma fratura de calcâneo sendo utilizada no fio, tá? Para osteossíntese, nas fraturas de pé, retropé, enfim, então, fraturas de calcâneo, você utilizar um pino, tá? Ou um fio para fazer a fixação. As fraturas, essas fraturas de frango que estão muito associadas a entorse de tornozelo, às vezes, dependendo da magnitude do trauma, ao invés de você ter uma fratura, você tem um rompimento de alguns ligamentos que fazem a separação dos metatarsos dos ossos perifóricos do pé, no articular. Então, você acaba tendo uma fratura de Stang.
As fraturas de tíbia, né? Então, tem fratura de tíbia proximal, onde você tem uma graduação em relação ao número de fragmentos em que os côndilos tibiais são divididos, ou ao fundamento de côndilo. A gente tem fraturas de baixa intensidade que promovem uma depressão do platô tibial, que é bem comum de você encontrar, tá bom? Então, aqui você vê fixações com placa e parafuso, para você ter estabilidade e, ao mesmo tempo, aproximação dos fragmentos, tá? Fraturas também de tibia e fíbula, aqui mais de diástase, né? São talvez os ossos mais comumente fraturados, né? Tirando o fêmur idoso, né? A gente tem aqui fratura. Pode ser um exemplo de uma fratura desalinhada, que com certeza vai precisar de tração, tá? Um realinhamento de uma fratura dessa, tá? Em alguns casos, a gente vê a abordagem e fixação da fíbula, mas em muitos casos não. Então, é bem interessante a gente saber disso, porque a fíbula, tentando proximal, ela tem sua importância, mas não tão grande, mas principalmente distal no tornozelo. Então, se você tem uma fratura de fíbula que não foi abordada e não foi consolidada, é bem provável que esse paciente curse com limitação ou redução de movimentos de tornozelo, ou instabilidade da fíbula, tá? As fraturas de joelho também, tá envolvendo tanto o côndilo tibial quanto os côndilos femorais, né? Então, de novo aqui, fixações com parafusos, por exemplo, tá? E aqui, os tipos de graduação de fraturas de fêmur distal, tá bom? As fraturas de patela são bem interessantes, principalmente para contatos diretos. A gente tem essa ocorrência em choques diretos da patela contra o solo, ou em um tipo de esporte, principalmente de artes marciais. Outro tipo de fratura de patela que acontece bastante é no pós-operatório de ligamento cruzado, onde o enxerto utilizado é de tendão amarelado. Então a patela fica frágil e acaba rompendo. E o tipo de fixação mais comum que a gente encontra é essa grade que eles fazem ao redor da patela, que chama de cerclagem, tá? Teve os fios para fazer ao redor da patela como um todo e aproximar os segmentos. Uma coisa interessante para a gente saber até um pouco evidenciar uma fratura de patela é a retração do músculo do quadríceps. Então, se você tem a patela fragmentada ao meio, normalmente a retração, porque a fixação proximal do quadríceps permanece. Então, ele retrai e acaba puxando o fragmento superior da patela. Então, isso é um dos sinais que a gente pode ter como evidência para a fratura entre um exame de imagem repetido. E o fêmur, né, que é o mais comum fraturado, e uma grande incidência de fratura, principalmente na população de idosos, devido às suas quedas, e a presença muito grande de osteopenia ou osteoporose no colo do fêmur, tá? Outra população que é muito acometida no fêmur, que a gente tem uma questão que muitas vezes passa as pessoas, são as mulheres de meia idade, principalmente no período da menopausa. Quase todas as mulheres nesse período, quando fazem exame de densitometria óssea, apresentam um certo grau de osteopenia em mulheres lombares, colo do fêmur e, em alguns casos, também no quadril. Então, elas ficam suscetíveis sim a fraturas, principalmente de fêmur proximal, tá? E alguns tipos de fratura aqui. Então, tem fratura de diástase, fratura de colo, outros transcrânio. E aqui, no caso, para mostrar que a gente fala bastante, são fraturas periprotéticas, tá bom? Você tem uma prótese de joelho aqui e a fratura ao redor da prótese, né? Pegando toda a parte digital, um pouquinho da diástase e o côndilo do fêmur, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma haste intramedular, a gente consegue evidenciar bem o calócio sendo formado aqui. Aqui é uma paciente minha, inclusive, ela tem uma prótese de joelho, assim não dá para ver, ela tem uma prótese de quadril do mesmo lado, e ela conseguiu fazer uma fratura com um minutinho de diástase de fêmur, que deu um mega trabalho para tratar, mega trabalho. Então você vê que ela utilizou uma placa e parafuso, a abordagem, normalmente a incisão aqui é lateral. Então você fica o fragmento medial, até pela dificuldade do acesso, acaba não sendo abordado, porque por proximidade isso aqui consolida, tá?
Aqui de novo, a haste está no lado, mostrando para vocês os bloqueios, então um parafuso aqui. Olha como o osso aqui do fibro está porótico, você vê que no X quase não existe imagem de osso, né? Os bloqueios distais, tá? Placa parafuso, tudo bem? Aqui é uma DHS, a DHS é essa placa que eu estou falando para vocês. É uma placa que era muito curva, que ela se adapta muito bem à curvatura do trocante. E você tem os parafusos que bloqueiam aqui mais no distal, a estabilidade do distal, e um parafuso de compressão, conforme ele é associado, ele traciona o fragmento distal. Por isso é um parafuso de compressão. Então você tem uma placa de proteção ao estresse associada a um parafuso de compressão. Esse tipo de fixação é muito utilizado, tá? Bem provável que vocês peguem. Então, quando vocês pegarem DHS, é esse tipo de fixação. DHS permite descarga de peso? Então, foi aquilo que eu falei em relação aos médicos. Lá tem médicos no próprio hospital que permitem uma descarga de peso. A área que pede para ficar 6 semanas sem descarga de peso nenhuma, não deixando de fazer marcha sem apoio. Então, daria muito de médico para médico, infelizmente, ou felizmente em alguns casos, a gente tem que respeitar essa opinião. Tá bom? E aí a gente entra um pouquinho nas provas. Alguém tem alguma pergunta em relação à fratura que queira fazer? Depois a gente vai entrar na reabilitação e vai discutir um pouquinho de reabilitação. Então, vamos só fazer um pouquinho de fratura e vamos falar um pouco de prótese agora. Tudo bem? Então tá. Então, as próteses, quais são as principais indicações, né? Então, principalmente as osteoartroses, né? Então, as lesões de cartilagem, que normalmente não foram revertidas com nenhum outro tipo de abordagem, tá bom? As fraturas de foco femoral, em muitos casos, são de difícil fixação, tá? As fraturas acetabulares, que aí você já tem um comprometimento proximal, um comprometimento de quadril, que aí torna a fixação mais complicada, então normalmente eles optam pela substituição daquela região, ali colocando um protético, ou as placas são flexíveis, que eu falei para vocês. Isso eu abordei primeiro a questão das fraturas, tá bom? Tipos de prótese, tá? Uma coisa que a gente acaba tendo como parâmetro, principalmente o fisioterapeuta, essa prótese cimentada não cimentada a ponto. Tá? Hoje em dia, as próteses cimentadas, as próteses estão sendo utilizadas cada vez mais cedo, em pacientes mais jovens. Tá? Então, as próteses cimentadas, apesar de elas terem uma estabilidade maior, permitem uma reabilitação um pouco mais fácil, elas estão sendo cada vez menos utilizadas, principalmente por esse fator em que os pacientes mais novos não colocando na prótese e provavelmente eles têm que passar por uma prótese de prótese. Então, hoje em dia, a gente ainda pega próteses cimentadas, falando principalmente de quadril, mas a gente não faz próteses cimentadas, mas de quadril você tem uma dor muito grande e, por exemplo, lá no Einstein, no pós-operatório, a gente pega quase 100% das próteses são não cimentadas. Uma prótese não cimentada, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, principalmente em relação à descarga de peso, tá? Dentre as próteses, sendo elas cimentadas ou não cimentadas, a gente tem outros dois tipos, tá? Que é uma prótese ou parcial, ou seja, só um componente colocado. A prótese que a gente chama de bipolar, e uma prótese que foi utilizada até um certo tempo, mas hoje está um pouco em desuso, que é a prótese de ressonância. Aqui, inclusive, é um número, na verdade, mas eu coloquei para a gente poder ver o que é uma prótese de ressuscitência. A ressuscitência apareceu uma opção para você fazer uma cirurgia protética menos agressiva, que a substituição era feita somente da região onde você tinha cartilagem. Então, aqui no caso, você vê que só a cabeça do úmero, né? É um número, mas só ela é substituída. Isso dá para ser feito no fêmur, né? Isso é feito no colo, na cabeça do fêmur, ou no femoral. E esse tipo de prótese permitia uma reabilitação muito facilitada, e um dos pontos positivos era a preservação da anatomia. Então, você conseguia preservar colo de fêmur, conseguia preservar epicôndrio em muitos casos. Mas o grande problema é que, quando você faz uma prótese de ressuscitência, você acaba tendo um contato com um tipo de metal, com outra parte de metal, ou metal com cartilagem. Tá? Isso acaba trazendo os problemas a longo prazo. Um deles foi a liberação de ferro, de metal na corrente sanguínea,
e a outra, a própria destruição do outro fragmento não de vida em cartilagem. Então, acaba sendo uma prótese de vida útil baixa. Então, a prótese de ressurreição cai um pouco em desuso depois de um tempo. E a prótese bipolar é uma prótese bem interessante, e para a gente, fisioterapeuta, acaba sendo uma vantagem em alguns casos, porque a prótese bipolar, que é essa prótese aqui, ela não tem um componente acetabular, tá? A prótese ela tem um componente femoral, esse componente femoral se articula uma outra prótese que tem o formato da cabeça do fêmur, ou seja, é uma prótese grande. Então, o risco de luxação dessa prótese, que é um dos complicadores para a gente no pós-operatório, praticamente desaparece. Você acaba tendo algumas limitações de prótese normal, só que elas são bem menores do que antes. Só que, do mesmo jeito para esse efeito, essa prótese, essa cabeça femoral fica em contato direto com cartilagem. Então, normalmente essa prótese bipolar é escolhida para pessoas com vida útil de até 5 anos. Então, você pega aquela senhora de 90, 90 e poucos anos, que acaba fraturando, você acaba falando, pô, a cirurgia de prótese é uma cirurgia muito grande para fazer uma senhora. Mas em contrapartida, uma osteossíntese, ela vai demorar muita consolidação e você vai entrar numa síndrome de imobilismo muito grande. Então, a prótese bipolar está sendo uma técnica que permite uma abordagem não tão invasiva, porque você não mexe no quadril, e em contrapartida você consegue fazer uma reabilitação muito acelerada. Agora, se ela for ter uma vida útil de mais de 10, 15 anos, você tem uma prótese inviável, a própria destruição do afetável por contato de metal com cartilagem, tá bom? E você tem as próteses normais, que são bicompatibilitárias, né? Ou seja, tem tanto afetável por extremo e aqui no caso do joelho, tanto a região do femoral quanto da tíbia, tá bom? Prótese total ou bicompatibilitária. Hoje em dia, de novo, é difícil você ter uma prótese bicompatibilitária sendo feita, tá? Normalmente eles tentam protelar o máximo possível a colocação da prótese com outros tipos de cirurgia, para quando abordarem, para colocar uma prótese mais efetiva possível. E normalmente essa é uma prótese total e não uma incompatibilitária. Tá? Então, assim, por exemplo, antigamente você tinha uma prótese somente de côndilo medial, ao invés de fazer uma prótese incompatibilitária, hoje a gente faz só um torete articular, você tem as osteotomias de tíbia ou fêmur, para tentar mudar o ponto de pressão, e protelar o máximo possível para no futuro colocar uma prótese total uma vez, que vai ser mais estável, a alimentação mais tranquila, e por aí vai. Tá bom? Só um pouquinho para eu falar das fixações, uma coisa que é interessante a gente falar, uma das coisas que evoluiu muito na prótese são os componentes que ficam entre um tubo e outro. Quando eu digo isso, pensando aqui no quadril, que são as próteses mais comuns que a gente tem, o componente acetabular, você tem um componente que é colocado no acetábulo, então você faz a fresagem do acetábulo e é colocado um componente para fixação. A mesma coisa no fêmur. Ambos os componentes são de metal. E a gente eu acabei de falar que quando você tem metal com metal, você acaba liberando metal na película e isso é um problema. Então, hoje em dia, o que a gente tem é um componente no componente acetabular e um outro componente no componente femoral. Então, esse componente acetabular é chamado de lime. O lime, hoje em dia, ele é feito ou de cerâmica ou de polietileno, que é plástico, né? E a cabeça femoral da mesma forma. Você tem um plume encaixado de metal, de titânio, e a cabeça femoral de cerâmica ou de polietileno. Aí, o contato de cerâmica com cerâmica ou de polietileno com polietileno acaba sendo muito mais danoso sistêmico, não tem quase tudo sistêmico. Você tem a degradação da prótese da mesma forma que tem no metal, ou às vezes até um pouco mais resistente, dependendo da espessura que o médico consegue colocar. E são as próteses mais avançadas que a gente tem hoje, principalmente de cerâmica, porque o gasto dela é muito menor. Então, hoje em dia, quando fala que a prótese dura 20, 25 anos, dura mesmo, e a gente vê alguns casos lá bem comuns de jovens com artrite reumatoide, osteocondrite secante, ou necrose ascética da cabeça do fêmur, que tem que fazer uma prótese de uma forma muito precoce, com 20 e poucos anos, fazendo a primeira troca com 50 anos. Então, você imagina um jovem de 20 anos que tem uma vida ativa, né? Então, ele realmente tem que correr, ele quer praticar algum esporte, seja natação. Lógico que não vai ser um maratonista, nem um jogador de futebol, mas ele consegue nadar, ele consegue fazer um trote.
Então, assim, não um paciente que vai desgastar a prótese dele. E mesmo assim, dura 20 e poucos anos essa prótese. Então, mostra a evolução desses componentes em questão de durabilidade, tá? Eu falei que era bom. E as fixações, então, cimentadas no cimentado, toda vez que você pega uma prótese cimentada, ela vai permitir uma descarga de peso precoce. No pós-operatório imediato, no primeiro e segundo dia de pós-operatório, você consegue colocar peso nessa prótese, tá? Uma prótese não cimentada, você tem que fazer essa descarga de forma parcial e vai segurar a descarga parcial por um bom tempo. Bom? Progredindo aos poucos de acordo com a interação médica. Os cuidados iniciais com a prótese. O que começa a entrar no seu trabalho? Esse cuidado inicial pós-operatório imediato. Lá no ARC a gente tem um protocolo que eu vou apresentar para vocês aqui, bem definido, em relação aos objetivos que são feitos em cada dia de pós-operatório, desde o pós-operatório imediato. Cuidados iniciais. Acho que isso aqui é o que a gente mais decora na faculdade, quando a gente tem aula de prótese, né? Então, evitar o posicionamento em abdução do quadril. Quando a gente fala em abdução, você pode fechar, o paciente pode fechar a perna, só que ele tem que fechar a perna no máximo até a linha média. Mas, por precaução, você acaba tendo até um uso extremo dos abdutores. Então, o paciente chega no quadro, não pode tratar o abdutore, ele está com um triângulo que vai manter a perna em abdução. Por um lado, pensando no ponto de vista de cicatrização da prótese, enfim, é muito positivo isso. Pensando para a gente, como fisioterapeuta, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso pode levar a algumas deformidades ou a uma instalação principalmente de contratura na musculatura abdutora do quadril. E principalmente isso vira um complicador porque normalmente a abordagem, o ponto de incisão é lateral. E para ele poder abordar o quadril, tem que rebater o glúteo médio ou, em muitos casos, desinserir o glúteo médio para poder abordar o quadril. Então você pensa, o músculo que foi mega manipulado durante a cirurgia e na reabilitação ele é colocado numa posição de encurtamento para cicatrização. Então você acaba tendo vários complicadores para depois fazer a reabilitação. Por isso tem muitos pacientes de prótese de quadril que cursam com prendimento muito na marcha. E o glúteo médio é um músculo que você vai poder estimular ele de uma forma um pouco mais intensa após 3, 4 semanas. Então você acaba trazendo um fator muito importante em reabilitação de quadril. Tá? No caso de joelho, a gente tem mobilização imediata de patela e do próprio joelho, colocando alguns dispositivos. Lá, quase todas as próteses de joelho, quase 100%, a gente entra com CPM no pós-operatório imediato. Todo mundo aqui sabe o que é CPM? CPM é um aparelho que faz movimentação passiva contínua, né? CPM é Continuous Pediatric Motion. Mobilização passiva contínua. É praticamente um aparelho que você coloca a perna em cima dele e ele fica fazendo tríplice flexão sem parar num grau que você determina. Então, o paciente fica 1 a 2 horas com esse aparelho fazendo mobilização, porque não existe fisioterapeuta que aguente ficar na perna do paciente 2 horas mobilizando, não existe. E hoje em dia, para mobilização precoce de articulação distal, joelho, até em alguns casos ombro e cotovelo, você tem muito importante, tá? Uso de linha compressiva, que também é um problema quando você tem principalmente essas provas muito limitadas, em que a descarga de peso não é imediata. Acho que todo mundo aqui, quando pensa em fisioterapia hospitalar, ou já acompanhou uma sessão de fisioterapia hospitalar, o fisioterapeuta tem que falar assim: não mexa o pé, Dona Maria, mexe o pé para cima, para baixo, para fisioterapia. A gente tem essa parte que tem que ser feita, principalmente pela parte circulatória. Então, o uso de meia compressiva é necessário, só que meia compressiva é cara. Vai numa hora ortopédica, vê quanto custa uma meia da Kindle, uma meia da Civares. Então, assim, nem toda a população tem acesso a isso. Então, para muitas pessoas, acaba sendo a via de saída, a opção, bomba muscular para a circulação. E ela só é ativada pela contração muscular. Então, a gente precisa fazer o paciente o máximo possível. E o treino de marcha, né? Só lembrar um pouquinho que a gente possui imobilismo, né? Tem duas coisas que eu gosto de falar aqui. Primeiro, quando a gente faz uma mobilização precoce, pensando em organização das fibras de colagem, principalmente para evitar a formação de fibrose, que acontece muito em joelho, por conta da patela,
gerando um prejuízo funcional muito grande. Então, conforme a gente mobiliza, a gente organiza as fibras para permitir o movimento e não bloquear o movimento, né? Fibra de colágeno, cartilagem, cápsula articular e ligamento são feitos para restrição de movimento. Só que elas restringem de acordo com a movimentação que lhe é dada. Se ela fica muito tempo parada, ela se organiza de uma forma a restringir todo o movimento, porque ela não está pensando o movimento vai se organizar. Isso é um motivo de mobilização precoce. E outra coisa que a gente precisa estar atento em relação à imobilização, principalmente a utilização de robofute, de talas de flexão, de boia, porque em que posição que o músculo ele é posicionado. Por quê? Para a cicatrização, pensando em organização muscular, se o músculo é colocado na posição de alongamento para ficar parado, a gente sabe como se organizam, bem? Se o músculo é colocado na posição de encurtamento, essa conversão organizada é paralelo. Mas a gente está falando de mobilização. Então, pensando numa pessoa que coloca uma tiboia, ela fica com o braço abduzido, rodado em ré com o flexor de cotovelo. Que músculo que pede mais aqui no braço? Músculo do bíceps, né? O bíceps some. Então, se a gente for pensar além da mobilidade, o bíceps não é colocado numa posição de encurtamento, a gente está em flexão de cotovelo. Eu organizei as fibras dos sabores do bíceps em paralelo. Eu dei estímulo de contração para ele. Não, então o que adianta estar em paralelo? Para isso nada. Então é uma questão ruim para um posicionamento a longo prazo. Já o tríceps que está em alongamento, na flexão de cotovelo, ele perde menos porque está numa posição para manutenção tempo dependente melhor. Mesma coisa, joelho. Você já viu alguém que tem mobilizado com o joelho em flexão? Não, né? Normalmente em extensão. Então, você está em extensão, você tem que estar atento quando a gente for abordar o paciente, verificar esses grupos musculares que foram mobilizados numa posição de encurtamento, porque normalmente eles vão demandar uma atenção maior na parte de recuperação, para a gente poder dar um estímulo muscular e contração. Tudo bem? Aqui a gente tem o gelo, né? Que acaba sendo um aliado bem importante, principalmente para a diminuição do edema, que acontece muito nesse pós-operatório imediato. Então, aqui a aplicação de Biocurve, tá? Que na verdade dá água gelada aqui dentro, faz compressão, faz toda aquelas diretrizes estruturais, que é para aplicação de bioterapia, né? Aqui o Biocurve para ombro, aqui botas compressivas. Em muitos casos lá, por exemplo, até para a profilaxia de TVP, hoje nos hospitais você tem as botas pneumáticas que são muito utilizadas para essa prevenção e ao mesmo tempo são tratamento para edema. Aqui a gente lida muito com a parte da fisioterapia, principalmente com crioterapia ou, em muitos casos, drenagem linfática, para tentar remover o edema o mais rápido possível, até pensando na consolidação óssea para sair daquela fase inflamatória e entrar na fase de remodelação o mais rápido possível. Tá? Aqui é uma TPM, que eu falei para vocês, então a perna do paciente fica apoiada aqui, o pé fica apoiado, e na verdade é um trilho que dobra e estica a perna. Tá? Tem um controle que você programa para quantos graus de flexão de joelho você quer isso. Tá? Eletroestimulação. No pós-operatório de joelho, principalmente se você tem uma perda brutal no quadríceps, a gente pode, em muitos casos a gente deve entrar com uma forma de estimulação um pouco mais agressiva, pensando que o paciente não vai poder descarregar peso, então todo aquele fortalecimento que a gente tem, pelo simples fato de andar, deixado de lado, a gente consegue entrar com a eletroestimulação. A eletroestimulação, ele vai ficar, pô, mas o paciente está com uma fase inflamatória, que eu não vou conseguir ganhar com ele agora, mas você pode evitar aquele peso, tá bom? Então, eu trouxe até dois trabalhos aqui que falam exatamente disso, mas ainda para paciente com polioneuropatia, restritos ao leito, sob ventilação invasiva, a aplicação de eletroestimulação, como fez, tá? Frequência de 45, largura de 400, todos os dias por 55 minutos dividido em duas terapias, tá? Aqui mostra a perda, tá? Porque tem perda, é praticamente impossível não ter perda, mas pensando em reta femoral e vasto intermédio, isso é feito através de ultrassom, então você tem aqui em centímetros o quanto você perde, o grupo controle é teu, até
0,2 centímetros, isso na primeira semana, enquanto um grupo que fez a estimulação perdeu bem menos. Essa diferença, ela é estatisticamente significante, tá? Então você pensa um paciente que está totalmente inativo, sedado sobre ventilação mecânica, como a gente consegue diminuir a perda dele, ou seja, não tem contração voluntária nenhuma, só essa estimulação. Você imagina quando a gente traz isso para um paciente que tem contração voluntária, você vai associar, você consegue ficar bem a perda de musculatura com a eletroestimulação. E um aparelho de fez é super viável, super à mão e não é um aparelho caro. E outro, pensando em hospital, é uma terapia que em muitos casos você coloca no paciente e você consegue atender outros pacientes no mesmo horário. Então você também não perde, você até ganha em produtividade aí também, tá? Sedestação. Um dos casos, e uma das coisas que a gente tem que se preocupar com o paciente no pós-operatório, quase todo paciente que passa por anestesia, ele tem a chance de ter lipotímia. Lipotímia tem principalmente como sinais clínicos queda da pressão, que está relacionado principalmente à hipotensão postural, e nem sempre relacionado só ao ortostatismo, e sim ao adotar uma posição um pouquinho mais vertical, como sedestação beira-leito, tá? Sudorese, sensação de ânsia ou vômito, em alguns casos até ocorrendo o vômito, e sensação de que a pressão caiu, tá? Às vezes não cai a pressão, você mede a pressão do paciente, ele está com a pressão boa, mas ele refere isso para você. Eu estou sentindo que minha pressão cai. Qual é o grande problema da lipotímia? Ela é rápida, ela é súbita. Então, às vezes você levanta o paciente que está falando que está bem, dá 2, 3 passos e fala assim, não estou me aguentando, e desmaia. Desmaia em pé, desmaia mesmo. Então, já aconteceu umas 2, 3 vezes comigo, eu acabei segurando o paciente em pé. Então, isso é uma coisa que a gente, fisioterapeuta, na abordagem precoce, intra-hospitalar, a gente tem bastante cuidado. Por isso, a gente tem um protocolo bem definido em relação ao que fazer a cada dia. Tá bom? E por que é tão importante esse detalhe? Assim, então, vou deixar o paciente no leito, não vou mexer, só que você começa a entrar com outros problemas, né? Exatamente ao aparecimento da pneumonia e até para a alteração da mecânica respiratória, toda vez que você está apoiado, sentado, apoiado, você bloqueia isso para o pulmonar, não tem jeito. Se você puder um gráfico de disponibilidade de volume corrente para um paciente que está sentado, beira-leito ou em pé, é totalmente diferente do paciente deitado ou recostado, né, sentado no encosto, tá? Então, quanto mais rápido, mais importante, tá? Aqui, e outra coisa que eu falei aqui em relação à qualidade quando uma pessoa assim, ó. Pensa só, a senhorinha com prótese de quadril, sentada no leito em V, você vê que ela já está até em posição de reação de equilíbrio, jogando os seus pés para o outro lado, tá vendo? E uma coisa que acontece muito com o paciente protetizado, é quando ele senta, ele alivia o peso do lado do quadril que recebeu a prótese. O quadril, independente de ser cimentado ou não cimentado, em sedestação você pode descarregar peso sem problema. Tá bom? Então, não tem por que poupar. Isso não tinha medo ou dor, porque encosta a região do corte e incomoda. Mas a gente tem que tentar tirar esse peso do paciente o mais rápido possível. Até porque essa descarga de peso ajuda na cicatrização. A marcha. Cuidados hospitalares. Então, assim, só antes de chegar na marcha, o que a gente faz? Eu até vou falar em relação a protocolo, eu vou até passar depois a gente volta na marcha. Isso aqui é um paciente de fratura, é um caso muito interessante. Eu cheguei no hospital e vieram me falar o seguinte: esse é um paciente, um morador de rua, que foi atropelado, fez uma fratura de platô tibial. Só que ele tinha que ir embora no dia seguinte. Por quê? Porque a assistência social conseguiu um largo imoral. Só que nesse lar tinha escada, então ele tinha que subir e descer a escada. Então você imagina um paciente, morador de rua, fratura de platô tibial, colocaram em gesso, malelo e inguinal nele. Então foi aquilo que a gente está falando, não consegue mexer o joelho, não consegue mexer o tornozelo. Ponto. E para facilitar, o lado, um gesso, era imparético. E aí vai lá, que não é escada do cara. Isso aqui não é mais. Até porque essa fralda aparecendo aqui no ar, disfarça a fralda aparecendo. Então, você vê o que a gente está fazendo aqui no treino de escada, você vê que eu
eu quase não encosto no paciente, tá? E então a gente está fazendo aqui, no caso do paciente que é hemiparético e está com uma dificuldade de mobilidade, uma marcha de 4 pontos, né? Então, quando a gente fez aquela aula de marcha de 4 pontos, 2 pontos, 3 pontos, a gente esquece muito o que quer dizer cada coisa dessa. Mas, ó, repara o que ele fala. Então, para descer escada, normalmente ele desceria as 2 muletas, só que essa do lado aqui é parético, ele não tem muita força no canto. Então, primeiro ele descia uma muleta, e aí ele descia a outra muleta, aí ele descia a perna operada, porque toda a força excêntrica fica assim no meio saudável, né? Fazia a força principalmente do lado bom e passava a perna dele, que estava descendo. Só que, ó, é viável, eu não estou praticamente encostando no paciente. Então, é aqui que a gente, como fisioterapeuta, de uma forma precoce, faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, um cara que conseguiu ir para casa, de lar, né, para ele, porque esse lar só ia aceitar ele se ele conseguisse subir e descer a escada, porque tinha escada para ele subir e descer lá, e se ele não subisse e descesse, ele não ia para o lado. Então, esse treino assim foi fundamental para ele. Tá? Mesmo nas dificuldades. Aqui é o protocolo de ATX que a gente tem lá mais, tá? Que mostram algumas diretrizes essenciais. Então, aqui, a artroplastia de quadril, então aqui é um triângulo abdutor. Hoje em dia os triângulos não são mais tão grandes, são bem menores, tá? Mas mostra que é o posicionamento e a abdução, tá? Sempre exercícios metabólicos, ou seja, para estimular o sistema nervoso, uso de meios defensivos, esses são os posicionamentos dos pós-operatórios de cuidados na UTI, ou seja, no pós-operatório imediato, tá? A via de acesso, a gente tem que tomar cuidado, que não foi feito com vocês, normalmente é lateral, após lateral, posterior ou anterior. Hoje em dia, anterior quase não se usa, a gente vê principalmente via de acesso lateral, cirurgia de quadril ou posterior. Hoje em dia, tem como que os pacientes venham com o uso de dreno, tá? Lá a gente pega muito isso que chama um dreno portovac, que é um dreno a vácuo, tá bom? O que não impede a nossa abordagem de forma nenhuma, inclusive, até auxilia, porque conforme a gente mobiliza, a gente consegue ter uma drenagem mais eficiente, intraarticular, tá? Além do posicionamento em abdução, além do posicionamento em abdução, que para você pode gerar um encorpamento de glúteo médio com prejuízo funcional futuro, uma posição de conforto do paciente que costuma adotar é uma semiflexão de quadril. E a semiflexão de quadril cursa normalmente com encurtamento e contratura de pessoas. Então você vai depois colocar um paciente desse para andar, ele anda com o tronco fletido à frente, com dificuldade de flexão de tronco. Então, mais uma coisa que a gente tem que estar atento aí. Então, no primeiro pós-operatório, a gente entra com as orientações, principalmente os movimentos que devem ser evitados, tá? O posicionamento de sedentação, no primeiro pós-operatório, a gente já tenta colocar esse paciente sentado, de preferência em cadeira, onde nos exercícios metabólicos a gente entra nos exercícios isométricos e assistivos, tá? Uma coisa muito importante aqui para o fisioterapeuta é a orientação contra a sedentação. Uma das coisas que fica contraindicada é a sedentação, ou seja, sentar em assentos baixos e principalmente assentos macios. Quando a gente fala de assentos macios, na hora que o quadril, na hora que a gente senta, o quadril não pode ficar abaixo da linha do joelho. Além de colocar o quadril numa flexão acima de 90 graus, o vetor de força para levantar fica muito danoso, muito ruim para o quadril. Porque na hora que você vai levantar, você tem que fazer uma flexão de força. Então você vai acabar colocando mais ainda em flexão de quadril. Tá? Então, um dos assentos que mais prejudicam o paciente no pós-operatório de quadril é o assento central, que mundialmente é baixo. Tá? Pô, mas aí você vai perguntar, pô, a gente acaba orientando o paciente colocar aquele assento maior, acho que nos sentidos, ou até mesmo uma cadeira higiênica em casa, enfim, mas aí você vai falar assim, pô, mas nunca mais o paciente vai poder assim, vai ter um paciente desses pacientes lá, que vai dizer, eu vou viajar para a Áustria daqui 2 semanas, não vou poder ficar, não posso ficar no hotel, você vai. O grande problema é que durante 6 semanas, ocorre um encapsulamento da prótese. Então, toda aquela cápsula articular que o médico cortou para poder abordar o quadril, ela é receita e ela fica rígida. Quando ela é receita, após 6 semanas, você tem uma estabilidade do quadril muito maior. Então, até 6 semanas são cuidados bem cautelosos. Passando essas 6 semanas, você acaba tendo um pouquinho mais de segurança para poder tentar um cinto um pouco mais baixo, mediante a necessidade. Tá? Então, primeiro pós-operatório, meta central para o paciente. Do segundo pós-operatório em diante, aí sim, o treino de marcha,
E sempre, cuidados hospitalares, independente se a prótese cimentada ou não cimentada, a carga vai ser parcial. Por conta da prótese? Não, por conta principalmente da estabilidade do paciente. A musculatura do paciente não vai para 100%. Não tem paciente que volta 100%. Sempre vai ter estado. E o próprio organismo induz de contração muscular em virtude de dor ou de edema. Então a gente não pode confiar naquela perna, então não vai poder descarregar 100%. Então tem alguns pacientes mais novos que até conseguem andar de muleta logo de cara. Mas a gente dá preferência para o uso do andador, tá bom? A gente acaba fazendo uma marcha do andador, marcha de 3 pontos normalmente. Então, o que é? O andador vai, depois vai a perna operada, depois a outra perna. Entendeu? 3 pontos. Tudo bem? E aqui, quando a gente senta, a gente acaba sempre orientando o paciente que está no leito, primeiro a se deslocar sempre para o lado da perna. Por quê? Porque ele apoia, ele flexiona a perna na mão operada e usa aquela perna para impulsionar o corpo dele para a beira da perna. E na hora que ele sai da cama para o lado da perna operada, a perna está em abdução, minimizando o risco de luxação. Tá bom? Então o paciente vem a cabeça da cama, põe a perna operada para fora da cama e ao mesmo tempo senta como se fosse um pêndulo mesmo, tá? Aqui um pouquinho diferente daquelas orientações que a gente passa para a coluna, o paciente vem de óculos para o lado, sentado de lado e de levanta. No caso da faixa vazia, não. Tá? Levantar a partir de sentado, mesma coisa. Pode descarregar para lesão próxima? Pode, mas a gente não vai confiar nisso, principalmente para levantar, que normalmente não tem estabilidade. Então, paciente bem perto da beirada da cama, do leito, né? Ou da cadeira, quando ele estiver sentado, estica a perna operada e deixa flexionada a perna saudável, que é a perna que vai fazer a força principal. Normalmente, o ideal é que faça um apoio no leito ou um apoio no braço da cadeira e o outro apoio no andador, levantando em cima da perna saudável. E aí depois ele passa o outro apoio para o andador. Tem que tomar muito cuidado, que a tendência do paciente na hora que vai levantar é puxar o andador. O andador ele é muito instável se você manipula ele para frente e para trás. Ele só é estável se você empurrar para baixo. Por isso que uma mão sempre tem que estar no leito ou no braço da cadeira. Tá bom? E passar aos poucos para o andador. Tudo bem? A mesma coisa para sentar. Na hora que você sentar, vai levar o ombro operado à frente, vai tirar a mão do mesmo lado da perna saudável e colocar na cadeira. Essa perna vai frente, o corpo pesa para o lado saudável, aí você coloca a outra mão e senta. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Isso é a orientação básica de fisioterapia e a gente que faz essa primeira vez lá é bem legal falar, porque a nossa importância é máxima. A enfermeira entra no quarto, tem uma lousa no quarto que ela escreve assim, levantar, textual, caminhar e ficar em pé. Sempre deixa com o fisioterapeuta. O paciente não sai do leito até o fisioterapeuta entrar e ficar em pé. Às vezes entra no quarto, o paciente grava, você chegou, cai no banheiro. Ele não sai do leito, não sai. No máximo usa a pomada. Então a gente coloca, primeiro, a gente ensina o paciente a levantar, tentar, caminhar, e todas as orientações só vão ser liberadas para serem feitas com enfermagem depois do aval do fisioterapeuta. Então isso é de essencial importância para o paciente e para a evolução dele, pensando do ponto de vista de independência funcional para a área. Tá bom? Você está falando? E o terceiro e quarto PO, aí a progressão lateral, a distância que você já consegue percorrer. Tá bom? E para o último treino das ABBs, e a hospitalar. Aí a ABB, se o paciente tem escada em casa ou não, se o paciente tem algum tipo de obstáculo que para ser transposto no decorrer da sua estadia em casa. Então aqui, por exemplo, um paciente de prótese, ele pode deitar em estrutura lateral, lógico que a prótese está para cima, só que sempre com um travesseiro entre as pernas, não tinha um travesseiro grande, grosso, para evitar a posição da perna. Posicionamento no carro, e eu falei para vocês, o assento muito baixo, e principalmente no carro com o assento em declínio, principalmente tentar uma almofada, pode ser até uma almofada um pouco menor do que essa, para nivelar o assento, entendeu? Deixar o assento mais plano possível, para o paciente poder ficar com a perna mais baixada. Ver que a perna protetizada ela fica esticada, porque se ela ficar flexionada assim, olha o joelho que fica acima do quadril. Então,
pouco mais esticada para manter o alinhamento em relação às próteses.